Louvado seja o nome do Senhor. E depois de tudo isso, nós vamos encerrar hoje o nosso ciclo de mensagens sobre o Espírito Santo. E nós vamos terminar com o ensino o exemplo do apóstolo Paulo. Quem gosta do apóstolo Paulo? A irmã levantou aqui o braço. Você na sua casa também pode levantar o braço. E eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da história do apóstolo Paulo. Não tenho muito tempo, não vou falar de tudo, porque se eu fosse falar de tudo do apóstolo Paulo, nós temos pelo menos, acho que são 12 ou 13 cartas do apóstolo Paulo que são atribuídas, segundo a tradição, a ele. E eu gostaria então de falar sobre a unção do Espírito Santo e o exemplo do apóstolo Paulo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 9. Nós vamos ler do 17 ao 19. Diz assim: Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Vamos orar. Pai, nós vamos te adorar agora, ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, só o Senhor pode revelar aos nossos corações. Nós queremos abrir nossos corações nesse momento, para que o exemplo do apóstolo Paulo sirva para cada um de nós, e nós possamos, ó Deus, aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Que todo mal caia, toda incredulidade, todo sofisma, toda fortaleza, e que haja revelação espiritual, em nome de Jesus. Então nós temos que entender que a Bíblia chama Paulo, em Atos dos Apóstolos, muitas vezes de Saulo. Saulo e Paulo. Saulo talvez fosse o nome de Paulo, judeu, hebreu, e Paulo talvez o nome dele entre os gentios, na linguagem grega da época, né? Assim dizem os estudiosos. Bem, e aqui nesse exemplo nós vemos que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Mas quem foi o apóstolo Paulo antes desse momento em que Ananias ora por ele e que ele é curado também? Paulo, se nós olharmos para a Bíblia, em Atos capítulo 8, ele era perseguidor da igreja. E essa mensagem que eu quero falar nesse dia para você, é para você que talvez não goste de crente, ou que não gostava. É para você que não só não goste, mas o apóstolo Paulo, mais do que não gostava, ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele matava os cristãos, ele torturava os cristãos, ele jogava na prisão e fazia com que eles negassem o nome de Jesus e blasfemassem o nome de Jesus. Mas Paulo fazia tudo isso no engano, porque ele era judeu, ele era fariseu, que era vamos dizer assim, na época, a parte da religião judaica mais severa. Não só ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que foi o seu mestre ali em Jerusalém, mas também, além de saber os textos de cor e a tradição de cor, Paulo também ele tinha que cumprir rigorosamente tudo isso. Então ele, ouvindo falar de Jesus e não tendo a compreensão de Jesus, ele odiava Jesus. E logo quando a gente odeia Jesus, preste atenção no que eu vou te falar, você odeia a igreja, você odeia crente, você odeia cristão, você odeia louvor, você odeia as pessoas que falam de Deus para você. Você tem um ódio que você não sabe explicar, você não quer ouvir, como eu não queria ouvir. Eu lembro quando meu pai e minha mãe me contaram que iriam se batizar e que iriam se converter, eu ouvi uma voz dizendo assim para mim: isso é coisa do diabo. Olha só, o diabo é tão sujo que ele mente sobre ele mesmo. Ele fala assim: olha, isso é coisa do diabo, não tem nem medo de falar mal dele mesmo. Assim, eu não gostava de cristão, eu não gostava de igreja, eu nem sabia o que era ser cristão, nem sabia.
o que era igreja. Apesar de eu não odiar Jesus, mas eu não entendia o que era assim. O apóstolo Paulo não entendia. Então ele perseguia os cristãos e lançava eles na prisão. Mas não era um pegar assim, prender bonitinho, colocar, né? É aquela pancadaria de sair batendo, de sair humilhando, de fazer a pessoa negar, abandonar Jesus e colocar medo, para que aquilo que os judeus interpretavam como uma heresia, como um falso ensino, acabasse. E assim, o ódio de Saulo é tão grande, que por causa da perseguição dele ali em Jerusalém, o pessoal sai de Jerusalém e vai para outras cidades, vai para a Judéia, vai para a Galileia, vai para Samaria, vai para a região dos gentios. E o apóstolo Paulo, né, que antes conhecido como Saulo, não se contenta com isso, e ele vai e pede cartas ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos fora ali da Judéia, fora ali de Jerusalém. Tamanho era o ódio. Talvez o seu ódio era tão grande, talvez, eu não sei você, o seu ódio é tão grande por cristão, que só de falar de Jesus você não só não quer ouvir falar de Jesus, mas aqueles que falam de Jesus você quer que seu chefe mande embora. Se você é patrão, você manda embora. Você fala mal, você deseja. Você vai até naqueles lugares que fazem trabalhos e manda fazer trabalho contra essas pessoas. Assim, o apóstolo Paulo, tudo que ele podia fazer, ele fazia. Até que, meu irmão, minha irmã, ele tem um encontro com Jesus. Então, primeiro, item número 1, Paulo era perseguidor da igreja. Mas quando se diz perseguidor da igreja, é perseguidor de Jesus. Quantas pessoas não estão me ouvindo hoje e querem Jesus, mas não querem a igreja? Odeiam a igreja, tem medo da igreja, tem medo de entrar na igreja, tem medo de entrar na igreja, de acontecerem coisas ali que as pessoas não entendem, tem medo de entrar na igreja e de ouvirem falar de dinheiro. Mas então o que acontece no tópico número 2? Paulo tem um encontro com Jesus. Ao caminho da cidade de Damasco, ele tinha recebido cartas para perseguir os cristãos até lá. Ele então ouve uma voz e uma luz muito forte, né? Brilha ali onde ele está, e aí ele ouve dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Está em Atos 9, do 3 ao 9. E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-se e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Paulo tem um encontro com Jesus. E para que a gente tenha a nossa vida transformada do ódio para o amor, porque Deus não é um Deus de ódio, Deus é um Deus de amor. E se nós somos filhos dele, nós temos que amar até aqueles que nos perseguem. Assim Jesus falou: se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa vocês esperam que vocês vão receber? Mas ele diz: amem os que vos perseguem, orem por eles, bendigam eles, abençoem. E aí então vocês serão chamados de filhos do nosso Pai Celestial. Ele teve um encontro com Jesus. E preste atenção, esse encontro com Jesus não foi um encontro muito legal, no sentido de que foi aquela visão linda e maravilhosa. Ele ficou morrendo de medo. Ele se borrou nas calças, a ponto daquele que ele estava perseguindo. Preste atenção, quando a gente fala mal da igreja, a gente não se envolve com a igreja, é porque a gente não quer se envolver com Jesus. Ele não está dizendo: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Saulo, Saulo, por que você persegue os crentes? Ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Os crentes são Jesus na terra.
E se você não gosta de igreja, você não gosta de ser crente, você não gosta de cristão, é porque na verdade você só quer o benefício de Jesus da vida eterna. Mas não se ganha vida eterna se não confessar Jesus como Senhor. E olha como Paulo já começa a se converter. Ele diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? E ele manda: você entre na cidade, espere até que eu mande aonde você vai. Então quando você tem um encontro com Jesus, preste atenção, o que você quer fazer e para onde você tem que ir. Quem manda agora é Jesus. É isso que significa a palavra Senhor no grego, que é Kyrios. É que ele é dono, proprietário, chefe. A partir daquele momento, ele fez de Jesus Senhor da sua vida. E ele estava ali para prender os cristãos para fazer aquilo que a religião dele estava mostrando. Ele estava tentando de todo o coração ser devoto a Deus, da maneira que ele conhecia, mas ele estava fazendo da maneira errada. E então Jesus tem que aparecer para ele, para que ele mude, para que ele comece uma transformação de vida. E então ele fica 3 dias sem comer. Quando ele fica 3 dias sem comer, ele está mostrando que para que eu tenha um encontro verdadeiro com Jesus, eu preciso do arrependimento. Porque para o judeu ficar sem comer é um ato de tristeza, é um ato de quebrantamento, é um ato de arrependimento, é um ato de confissão, é um ato de dizer: olha, segundo a religião ele não estava ainda compreendendo muito bem o que estava acontecendo, mas naquilo que ele podia fazer, ele estava se entregando. E ele falou: eu não vou comer por 3 dias. Ele estava cego, ele ficou cego naquele encontro. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa forma de enxergar o mundo. E assim mudou aquele Saulo, que era o grande Saulo, que perseguia os cristãos, para se tornar um homem sério, que dependia dos outros e que não sabia o que fazer. Por isso, se eu quero a unção do Espírito Santo na minha vida, por mais que eu possa ter sido a pior pessoa possível, talvez você não foi um perseguidor de Jesus, mas você era a pior pessoa possível. Você é uma pessoa que, infelizmente hoje, existem muitas pessoas que falam que são cristãos, que são profissionais liberais, que trabalham por serviço, que pegam dinheiro adiantado e que não terminam o trabalho. Isso é ser ladrão. Ou você seja uma pessoa que engana as outras, ou você seja um político, ou uma pessoa, um funcionário público que aceita suborno, que se corrompe no seu trabalho, que faz coisas erradas. Ou você é uma pessoa que vive em adultério, ou que vive assistindo coisa errada na internet, fazendo tantas outras coisas más, que vive difamando, mentindo. Tudo isso, todos esses males não podem ser pior do que o mal. Preste atenção, o mal do apóstolo Paulo, que foi perseguidor da igreja. Mas eu digo para você, assim como um dia eu tive encontro com Jesus e tive que mudar toda a minha malignidade, não porque ele me acusava, mas simplesmente porque o amor de Jesus nos constrange. Assim Paulo, ele para, quando a gente tem encontro de Jesus, a gente para com aquilo que está errado. Ele parou de perseguir a igreja, ele ficou no cantinho dele, ele ficou ali prostrado. Mas não basta só ter um encontro com Jesus. Paulo precisava ser cheio do Espírito Santo. Paulo precisava do encontro com o Espírito Santo, porque Jesus, ele aparece para Paulo, mas Jesus está à destra de Deus e vive interceder por nós. Para quê? Para poder enviar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode mudar o nosso coração e nos fazer entender, não que a religião, Paulo ainda estava segundo a religião, ele estava tentando alcançar a Deus segundo a sua atitude. Quando ele estava jejuando, é claro, ele estava se quebrantando, mas ainda era pela força dele. Então Deus envia Ananias, um discípulo ali da cidade de Damasco, para orar por ele. E Ananias vai até onde Paulo estava, ora por ele, e ele é cheio do Espírito Santo. Para quê? Para começar a compreender quem é Jesus. E talvez você não tenha ainda chegado nesse nível, você já tenha se encontrado com Jesus, mas você não teve encontro pessoal, íntimo com o Espírito Santo. E para isso você vê, ele não consegue fazer isso fora da igreja. Deus teve que enviar a igreja lá para ele. Deus teve que enviar um discípulo
até lá, para que ele fosse cheio do Espírito, para que ele fosse curado. E aí, por mais que ele já tinha todo o saber que ele tinha ali, não vale todo o saber sem o saber do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, do 10 ao 12, anos depois da sua conversão: pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então ele teve encontro com a graça de Deus que revela todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, é aquele que nos ensina todas as coisas e faz lembrar aquilo que Jesus nos fala. A unção do Altíssimo, assim diz em 1 João, nos ensina todas as coisas. Naquele momento ele recebeu a revelação. Naquele momento Deus começou a agir dentro da vida de Paulo, assim como tem que agir dentro da sua vida, da minha vida e da nossa vida. E o que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus? Eu lembro que não depois que eu me batizei, por mais que meus pais, eu fiquei pensando que era coisa do diabo que eles estavam fazendo, no dia que eles foram batizados, me entregaram uma beca e falaram assim: se você quiser batizar, você pode. Ninguém falou nada para mim. Eu falei: se meu pai, minha mãe e meu irmão vão se batizar, Juninho, não deve ser uma coisa ruim. Eu pus a beca e fui, entrei na água ali, aceitei Jesus dentro da piscina da minha casa, que eu morava ali na Lagoinha, na Lourenço Roselino. E ali então perguntaram: você quer aceitar Jesus? Aceitei Jesus. E eu, que era nadador e nadava na época de manhã e de tarde, quase todos os dias, mergulhei, mas aquele mergulho foi diferente. E a partir dali Deus começou a agir na minha vida. Mas, preste atenção, eu não creio que ali eu nasci de novo, porque mais para frente que eu vou nascer de novo, eu vou começar a ler a Bíblia. E daí quando eu começo a ler a Bíblia, e eu li a Bíblia em 3 meses inteira, porque quando você se converte de verdade, não é que eu, porque fico colocando para você ler a Bíblia no nosso, como é que chama? Estudo, não é estudo, plano de leitura anual da Bíblia, né? Não, simplesmente você quer porque você nasce de novo. Amém? Amém? E aí então, o que acontece? Eu comecei a falar de Jesus para os meus amigos. Os meus amigos começaram a achar que era louco, porque as coisas de Deus são loucura. E o que acontece com Paulo? Depois que ele tem a revelação do Espírito Santo, ele estava em Damasco para prender os cristãos. O que ele começa a fazer? Começa a pregar de Jesus. Não tem jeito, você que tem um encontro com Jesus e depois tem um encontro com o Espírito Santo e tem a revelação da palavra de Deus, a boca fala do quê? Do que a boca fala? Do que a boca fala? Se sua boca só fala de futebol, se sua boca só fala de problemas, se sua boca só fala de morte, se sua boca só fala de desgraça, se sua boca só fala mal dos outros, o que tem no seu coração? Mas se seu coração está cheio de Jesus, você vai falar do quê? De Jesus. Então ele começou a pregar de Jesus, e as pessoas ali em Damasco, elas falaram assim: aquele que perseguia, agora está pregando a Cristo. E não só isso, na continuação do texto, no 22, vai dizer que ele estava demonstrando. Ele começa a pregar primeiro nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, mas depois no 22 diz que Paulo estava demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Esse versículo 22, anos se passam, ele vai para a Arábia e depois ele volta para Damasco. Assim como Jesus ficou 40 dias no deserto, então ele volta. O que os estudiosos dizem? Ele começa a operar sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Por quê? Porque ele estava cheio de Jesus, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E aí o que começa a acontecer? Depois que a gente começa a pregar de Jesus, e não só pregar de Jesus, mas demonstrar Jesus com o nosso testemunho, o que começa a acontecer? Paulo, que era um perseguidor, começa a ser perseguido por causa de Jesus. Ele está ali em Damasco, as pessoas querem matar ele tem que sair escondido à noite. Aí ele vai para Jerusalém, quer se encontrar com os apóstolos morrem de medo de se encontrar com ele, acham que é uma armadilha. Barnabé intercede,
ele se encontra com alguns dos apóstolos, mas aí o que acontece? O pessoal lá de Jerusalém quer matar Paulo. O que a igreja faz? O que a igreja fez? A igreja pegou os irmãos e falaram: ó, você tem que ir embora. Pegam Paulo, levam ele para Antioquia e depois levam ele para a cidade natal dele, para Tarso. Ou seja, desculpa a expressão, Paulo recebeu chega para lá, um tchau da igreja, porque ele estava trazendo o problema da igreja. E aí então a igreja começa a crescer sem ele. Imagina a cabeça de Paulo. Mas os anos se passam, Barnabé é enviado para Antioquia, a igreja de Antioquia, que não é a igreja de Jerusalém, a igreja entre os gentios, começa a crescer. E quem que Barnabé vai chamar para ajudar ele ali na obra? Paulo. Ele vai até Tarso, pega Paulo, e junto com Barnabé a igreja cresce tremendamente ali. E aí nós vemos o que? Ele começa a ser perseguido, a ser maltratado em todos os lugares que ele vai. Alguns cristãos que se convertem, que querem que os cristãos guardem o judaísmo, também não gostam muito de Paulo. Paulo não é bem quisto por ninguém praticamente. Mas Paulo, ele começa a ser muito usado por Deus. A Bíblia nos conta inúmeros sinais, prodígios e maravilhas que acontecem. O sexto item é: Paulo é tremendamente usado por Deus. Ele cura um paralítico em Atos 14. Depois ele tem que evangelizar, ele quer evangelizar a Ásia. O Espírito Santo fala para ir para Macedônia. Então ele é a primeira pessoa usada, segundo a Bíblia, para levar o evangelho para a Europa. Depois ele expulsa um demônio ali na cidade de Éfeso, quando ele chega ali com uma palavra só, em Atos 16. Depois ele é liberto junto com Silas extraordinariamente da prisão, quando estavam louvando e adorando a Deus, em Atos 16 também. Depois, quando ele vai para Éfeso também, já na terceira viagem missionária, o que acontece? Ele ora pelos irmãos, os irmãos recebem o Espírito Santo quando ele ora por eles. E ali acontece um avivamento na cidade de Éfeso, de tal forma que toda a Ásia ouve falar de Jesus por causa da vida do apóstolo Paulo, a ponto dos seus lenços, pegavam o lenço do apóstolo Paulo, aqui eu tenho a máscara e um lenço, e levavam sobre as pessoas que estavam doentes e eram curadas, levavam sobre as pessoas que estavam endemoniadas e saía o demônio. E mesmo assim, Paulo sabia a todo momento que ia ser preso. O Espírito Santo falava: vou te perseguir nas cidades e vão te prender quando você chegar em Jerusalém. Mesmo assim ele continuava firme. Uma vez ele foi picado por uma cobra, acharam que ele ia morrer. Naquele tempo não havia soro, quem era picado por uma cobra na antiguidade morria, ele não morre. Aí depois ele cura todas as pessoas daquela cidade, daquela ilha em Creta, né? E depois ele começa a escrever o Novo Testamento. O mesmo Paulo que era o assassino da igreja, ele escreve Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, cerca de 13 dos 27 livros. E qual que era o segredo do apóstolo Paulo? Último item, rapidamente tive que correr aqui com vocês. Qual que era o segredo do apóstolo Paulo? Você sabe? Vamos abrir lá em 2 Coríntios, doze, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O segredo do apóstolo Paulo era o seguinte: 3 coisas básicas. Primeira coisa, ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo dos gentios e para sofrer pelo nome de Jesus. Isso você vai ver lá em Atos 9, quando Deus fala com Ananias fala assim: mas por que eu vou orar por Paulo?
Paulo é perseguidor da igreja, ele fala assim, não, é o meu vaso escolhido. Então a gente entender que Deus tem um plano para nós. Preste atenção, se você quer que a graça de Deus, a unção do Espírito Santo flua na sua vida, Deus tem um plano para você, e não é o seu plano, é um plano totalmente contrário do nosso. Paulo tinha um plano de perseguir e devastar a igreja, e Deus tinha um plano de que ele fosse o apóstolo dos gentios. Então só o Espírito Santo, só a graça de Deus pode revelar isso ao nosso coração. E aquilo que Deus planejou para nós é o que a gente pode fazer, nem a mais e nem a menos. Amém? Então ele sabia disso. Segundo, o apóstolo Paulo sabia da sua incapacidade. Ele sabia que era a graça de Deus. Ele dizia assim em 1 Coríntios 15, do 9 ao 11: eu nem mereço ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas a graça de Deus que é comigo não me torna inútil, e por isso eu trabalho mais do que todos. Ou seja, ele está dizendo que é o maior de todos os apóstolos, não porque ele merecia, porque ele perseguiu a igreja, mas então Paulo sabia que só pela graça de Deus ele podia fazer o que ele fazia. E é isso que você tem que entender. Se você quer ser tremendamente usado por Deus, é só pela graça de Deus. Quanto mais você se humilhar, mais Ele vai te exaltar. Quanto mais você fizer a vontade dEle, mais você vai ser exaltado por Deus e não pelas pessoas. Amém? E por último, Paulo aceitou o seu chamado e obedeceu a Deus, trabalhando mais do que todos como apóstolo. Paulo obedeceu ao chamado, por mais que o chamado dele lhe custou. Ele conta que ele foi 5 vezes chicoteado. Lembra que Jesus é chicoteado antes de ir para a cruz? Jesus é chicoteado 39 vezes. O apóstolo Paulo é chicoteado 5 vezes, 39 vezes. Ele conta que mais 2 vezes, se eu não me engano, ele recebe varadas. Ele sofreu 3 vezes naufrágio. O que é naufrágio? Quando o navio bate e afunda. Ok? Ele foi uma vez apedrejado e quase morreu. Isso são só algumas coisas. Além do mais, ele era perseguido pela igreja, era perseguido pelos judeus, era perseguido pelos romanos, e além de tudo ele tinha que cuidar de todas as igrejas que ele estava plantando de longe, e tinha dores de parto, de orar e de se preocupar com as igrejas, e trabalhava muitas das vezes sem receber um tostão furado que ele merecia receber como apóstolo, mas ele fazia questão de trabalhar e não receber nada. Por quê? Porque ele obedeceu ao chamado de Deus. Então você pode ter várias desculpas no dia de hoje, você pode ter várias coisas para dizer: não, depois, eu chamo você para quarta-feira participar do grupo, e aí você fala depois. Eu chamo na terça-feira para você participar do grupo do discipulado, você fala depois. Você nunca tem tempo para as coisas de Deus. E aí como que você vai me dizer que você está colocando Deus em primeiro lugar? Eu te chamo para participar aqui do nosso culto online ao vivo. Depois, sempre depois. Mas preste atenção, Paulo colocou as coisas de Deus em primeiro. E essa é a maior lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo. E Deus não está aqui para julgar ou para acusar ninguém, mas o Senhor está me chamando e te chamando pelo testemunho do apóstolo Paulo, para que Ele possa trabalhar com a sua graça na nossa incapacidade. Senhor, nesse dia nós te agradecemos, Senhor, porque é um dia feliz e alegre, é o dia que o Senhor fez. A maior dádiva que nós temos é a dádiva da vida que o Senhor nos deu, e o dia de hoje é o dia do Senhor, porque a tua palavra diz que buscar o Senhor enquanto está perto e quando se pode achar. E a primeira coisa que nós temos que fazer nesse dia é nos voltarmos para Ti. Senhor, olha para essa pessoa que está agora diante do Senhor agora, que está afastada dos Teus caminhos, ou que não conhece o Senhor, ou que só teve encontro com Jesus, mas não teve encontro profundo com o Espírito Santo, e a revelação do Espírito Santo. Mas eu peço, Senhor, olha para essas pessoas, e vem salvar agora. Ouve a oração de cada um que está fazendo agora, porque a luz de Deus visita esse lar, porque a palavra de Deus é luz.
E a palavra de Deus chega para iluminar os nossos corações. E por isso agora diante do Senhor, Pai, ouve a oração daquele que recebe o Senhor, Jesus como Senhor, aquele que diz que Ele é Senhor, aquele que diz que Jesus é o Filho de Deus, aquele que diz que crê que Ele ressuscitou no terceiro dia, aquele que diz que entrega a sua vida a esse senhorio, e que decide agora viver 100% para Jesus, como o exemplo do apóstolo Paulo, que guardou o bom combate da fé e venceu. Assim, Senhor, ouve a nossa oração, perdoa, Senhor, e nos salva, porque o Senhor é um Deus longe, mas também é um Deus perto do coração contrito e quebrantado, perto daquele que se humilha diante de Ti. E assim nós nos humilhamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. E a única forma que você vai aguentar e suportar é com Jesus, é com o Espírito Santo. Nessa quarta-feira nós vamos ter a nossa última aula do Espírito Santo. Meu irmão, quando você não participa da aula, a primeira coisa que você está dizendo é que você desvaloriza as coisas de Deus. Você desonra a Deus e você desonra aquele que se prepara para levar a palavra de Deus para você. Você sabe quanto tempo que a gente se prepara para levar a palavra de Deus para você? Quando você não participa, quando você chega atrasado, você está colocando as coisas de Deus em último lugar. Porque para o seu trabalho você tem tempo, para comer você tem tempo, para assistir Netflix você tem tempo, para assistir esse novo filme do Zack Snyder de 4 horas você teve tempo, você pagou R$50 para assistir. Para jogar um videogame você tem tempo, mas você não tem tempo para Jesus. Então nessa quarta-feira nós vamos continuar, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Quem estava na quarta-feira? Levanta a mão aí na sua cara. Sobre o que a gente estava falando, irmã? Sobre o que a gente estava falando na quarta-feira? Sobre o Espírito Santo, sobre o que? Sobre como ele fala com a gente. Como que você vai vencer essas dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia? Se comunicando com o Espírito Santo. E como que ele fala com você? Então eu coloquei 6 tópicos, falamos de 3. Você sabe como o Espírito Santo fala com a gente? Então como que você vai vencer se você não sabe? Então, meu irmão, faltam 3 tópicos que eu vou falar nessa quarta-feira. E a partir da semana que vem nós vamos falar sobre fé. Sobre fé no domingo, sobre fé na quarta-feira. Então você tem que se colocar no lugar que Deus te chamou. Amém? Preste atenção. Eu faço o melhor para estar com você. Você faz o melhor para estar comigo? Então faça o seu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor, mas você tem que fazer o seu melhor para Jesus. Porque antes de fazer para você, eu faço para Jesus. Então você tem que fazer para Jesus. Faça para Jesus, meu irmão, porque é maravilhoso. Eu não faço com dor no coração, eu faço com alegria, com regozijo. Eu estava hoje aqui no louvor e falei, eu sou um privilegiado, porque no meio de toda essa pandemia, teve gente que veio ontem aqui no drive-thru e falou, faz 1 ano que eu não venho aqui na igreja, e eu posso vir aqui na igreja e gravar o culto e participar do culto presencialmente. Eu pude hoje estar aqui e sentir a presença do Espírito Santo no louvor. Eu tive esse privilégio, mas preste atenção, Deus está te chamando nesses últimos dias. Deus está te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo, meu irmão, porque é o melhor para você. Então venha, participe. Quarta-feira eu tenho encontro com você. Terça-feira eu tenho encontro com você. Enquanto você puder participar comigo, eu não sei em quanto tempo que eu vou poder participar com você. E um dia você vai falar assim, eu queria ter tanto participado dos estudos com o pastor Tiago, e você perdeu. Então, meu irmão, aproveite enquanto você pode, enquanto a gente está aqui. O dia de amanhã ninguém sabe, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos ficar de pé. Vocês podem tocar aquele louvor, sua presença é real, para a gente terminar aqui, enquanto eu vou orar pelos irmãos. Coloque a sua mão no seu coração. Jesus te ama, Jesus te fez.
Jesus te conhece, sabe dos seus medos, das suas angústias. Ele quer estar junto com você, mas depende de você. E por isso eu quero orar junto com você pelo pedido da oração, pelo Alfredinho, que é bebê, e que passou por esse processo cirúrgico. Nós colocamos ele diante do Senhor, Pai, junto com a igreja, cada pessoa que está online com a gente. Nós oramos por ele, para que ele se recupere totalmente, para que fique bem. Pai, todo mal que foi tirado não volte, e para que os seus pais amem ainda mais ele, e valorizem mais a vida do Alfredo, agora que ele venceu esse mal, pela graça de Jesus. Assim nós oramos também, por cada pedido de oração do WhatsApp, cada pessoa que está enferma, que está doente, que está com Covid. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor vá visitar, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também por essa pessoa que está com medo, que está cansada, sobrecarregada. O Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, meu fardo, meu jugo é leve. Vem, Jesus, sobre cada lar, sobre cada pessoa, e que nessa semana de Páscoa nós possamos relembrar do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus. Que no domingo que vem, domingo de Santa Ceia, domingo da ressurreição, nós possamos estar vivos, e mais do que vivos, ressurretos em Cristo, mortos para o pecado, vivos para Deus, vivos em Jesus, para proclamar as boas novas no meio do caos, para proclamar a salvação do Senhor no meio das trevas, para sermos luz e sal desse mundo. Assim, Senhor, derrama-te sobre cada um, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja com toda a amada igreja, no nome de